E aí galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos estudar 3 conceitos fundamentais da antropologia, né? Que é um dos campos das ciências sociais, que em conjunto com a sociologia e a ciência política, são estudados no âmbito do ensino médio, certo? Esses 3 conceitos, eles se referem o conceito de etnografia, o conceito de relativismo cultural e o conceito de etnocentrismo. Então galera, vamos ao primeiro conceito, o de etnografia. Pessoal, a etnografia também é chamada de observação participante, certo? É um método do campo da antropologia, né, que busca estudar e entender as formas de organização de vida das sociedades e das culturas, certo? A etnografia nasceu de uma necessidade de entender as relações sociais sob o ponto de vista daqueles sujeitos que estavam sendo estudados, certo? Até então o que havia de método produzido pela antropologia era um método chamado a partir da antropologia de gabinete, né? Ou seja, para você entender uma cultura, um determinado povo, né? Uma determinada sociedade, o antropólogo ele se utilizava de relatos escritos, de viajantes, de pesquisadores que tiveram contato com essa cultura, certo? Quando se adentra ao século XX, há a necessidade de descrever, né, essas formas de organização sociais, né, essas culturas, essas sociedades, a partir do seu ponto de vista, né? E é nesse sentido que surge o método etnográfico, né, ou o método participante, enfim, né, também chamado dessa forma. Ele surge da necessidade de se explicar esses fenômenos dessa realidade, né, essa forma de organização de vida dessa sociedade, a partir do ponto de vista dos seus membros, né? E não de uma forma que se explicasse essas relações de fora para dentro, mas de dentro, mas sim pelo contrário, de dentro para fora. Dando continuidade aos conceitos que nós estamos estudando da antropologia, né? Analisaremos agora o conceito de etnocentrismo. Pessoal, o contato com outras culturas, né, diferente daquelas as quais os sujeitos fazem parte, né, com características que são bem diferentes, né, das quais esses sujeitos estão habituados, elas podem levar a um processo de estranhamento, né? Esse processo de estranhamento, por sua vez, ele pode gerar, pessoal, uma capacidade de imaginar que a cultura desse sujeito ele é superior às demais culturas, né? A partir do momento que esse sujeito entende que a sua cultura ela é superior, se dá nesse processo o conceito que a gente chama de etnocentrismo. O etnocentrismo basicamente é a forma como a qual o sujeito enxerga a sua cultura como superior a outras culturas, né? Entendendo que existe uma escala de superioridade e inferioridade, quando na realidade não existe, né? Mas esse processo etnocêntrico ele leva a acreditar que existe uma cultura que é mais importante que a outra do ponto de vista a partir da sua perspectiva, né? E é claro, não existe uma cultura superior ou inferior, né? Todas as culturas são importantes, têm a sua trajetória importante e têm as suas contribuições, certo? Bom, pessoal, nós vamos ao último conceito que nós estamos estudando, né? Que é o conceito de relativismo cultural. No relativismo cultural acontece o processo que é exatamente contrário daquele que eu descrevi para vocês no etnocentrismo. No relativismo cultural, há o reconhecimento das culturas, né? Há o reconhecimento da diversidade cultural. Este reconhecimento lhe dá a natureza de que nós somos diversos, né? E que a cultura é manifestação da nossa existência nesse mundo e que essa manifestação ela se dá de diversas maneiras e diversas formas. Portanto, há a crença de que não existe uma única cultura, que existem várias culturas. Cada uma delas tem a sua importância, cada uma delas tem as suas particularidades, aquilo que é particular a cada uma delas, e que não existe uma cultura melhor do que a outra, né? Mas que todas têm a sua importância e que a diversidade não é um problema, pelo contrário, né? A diversidade cultural ela é uma necessidade, ela é um dado fenômeno, né, que foi produzido historicamente e que nós precisamos entender esse processo a partir de suas próprias condições, ou seja, né? Cada cultura tem as suas características que foram historicamente produzidas, né, e nós precisamos respeitar isso, ok? Essa foi uma aula sobre antropologia, eu espero ter contribuído. Até mais e até a próxima.